Boa noite a todos. Nós somos o grupo 5, Tecnologias da Informação, as TICs. O grupo é formado pelo Oscar, pelo Pedro, que sou eu, e pelo Andrés. A agenda do nosso seminário é formada por uma breve introdução. Nós vamos citar alguns desafios de infraestrutura, desafios pedagógicos, desafios que os professores encontram. Vamos mostrar algumas pesquisas e ferramentas. E teremos algumas considerações finais e algumas questões que ficaram em aberto para discussão pós-aula. A evolução tecnológica tem tido um avanço muito rápido em todos os tipos de aparelhos, como celulares, programas de computadores, que todos os dias trazem novidades e aplicativos mais avançados. Os programas estão cada vez mais aperfeiçoados e os jovens já se identificam com esses novos recursos. Se o professor não procurar acompanhar este avanço, ele ficará com a sua metodologia ultrapassada. Entretanto, a aquisição de novas tecnologias por parte das escolas não é garantia de aprendizagem. Diante deste crescente e rápido desenvolvimento tecnológico, é necessário analisar o seu impacto sobre a educação, visto que os aplicativos tecnológicos têm atraído grande parcela da população, principalmente os jovens. Com isso, torna-se importante refletir a influência na prática pedagógica da sala de aula. Essas novas tecnologias trouxeram um grande impacto para a educação, criando novas formas de aprendizado, disseminação do conhecimento e, especialmente, novas relações entre professor e aluno. O que estamos vendo hoje em dia, com a pandemia e a suspensão das aulas presenciais. Tudo voltou-se para o virtual. As aulas e as discussões que eram em sala, que eram presenciais, agora está tudo virtual. Esta está sendo a forma que conseguimos para manter as aulas e todos estamos aprendendo com isso. Não há como negar a influência das novas tecnologias no contexto atual, que tem tomado cada vez mais espaço com a sua rapidez e multiplicidade de informações, quebrando barreiras de tempo e espaço, conectando as pessoas, fatos e conhecimentos de forma global e instantânea. A aquisição dessas novas tecnologias por parte da escola não é garantia de aprendizagem. Acontece que, na prática, muitas escolas que possuem tecnologias à sua disposição, muitas vezes essas tecnologias não são utilizadas. Ou são utilizadas sem a devida exploração pedagógica, acaba sendo apenas um acessório na aula. E atualmente toda essa tecnologia tem se tornado um desafio para muitos professores. Como o docente é visto como mediador do processo de ensino e aprendizagem, ele deve buscar meios que motivem mais os alunos a aprenderem por meio dessa nova metodologia e orientá-los para que as informações advindas deste momento tecnológico se tornem mais significativas. Aqui nós temos o fragmento de um texto de um artigo de Gilda Maria Leite Dorigoni e João Carlos da Silva. Esse artigo foi escrito sobre o uso das novas tecnologias no espaço escolar em 2013. As redes eletrônicas estão estabelecendo novas formas de comunicação e de interação em que a troca de ideias grupais, essencialmente interativas, não leva em consideração as distâncias físicas e temporais. A vantagem é que as redes trabalham com grande volume de armazenamento de dados e transportam grande quantidade de informações em qualquer tempo e espaço e em diferentes formatos. Aqui vemos que eles já falam de comunicação e troca de informações em grupos. Hoje em dia, sem pensar muito, você tem na mão essa troca. Você tem os grupos de WhatsApp formados por alunos, que até mesmo professores acabam entrando nesse grupo, onde pode ser discutido exercícios e conversar sobre trabalhos que precisam ser feitos. Coisa que a maior parte dos grupos acabou utilizando isso, né? Porque o WhatsApp está muito fácil acesso para todos. E a capacidade das redes hoje em dia, podemos guardar muitas informações, mesmo que acabamos não utilizando toda essa informação. Mas é um local onde você tem fácil acesso a essas informações. E a sociedade atual vivencia uma realidade onde crianças nascem e crescem em contato com as
tecnologias que estão ao seu alcance. As crianças se beneficiam muito com isso. Hoje em dia elas já sabem, já desde criança acabam mexendo com essas novas tecnologias. O que é necessário para poder desenvolver os conteúdos de aprendizagem de forma digital? As necessidades são o quê? Vencer alguns desafios. Os desafios da estrutura, desafios pedagógicos, o desafio da formação dos professores e de como os professores vão fazer a aplicação dessas novas tecnologias. Essa tecnologia cada vez mais presente na vida das pessoas, tanto no trabalho, quanto em casa e quanto na escola. E nós temos também que os computadores, como já foram batizados como a janela para o mundo, pela facilidade que oferecem na hora de acessar a informações e ao volume de informação que pode ser consultado, dentro da escola, os computadores podem facilitar o desenvolvimento do potencial do aluno. Mas é isso que acaba acontecendo no Brasil? O que é necessário para a gente conseguir desenvolver os conteúdos de aprendizagem, dessa aprendizagem? Na infraestrutura, a gente tem a necessidade de garantir um acesso às tecnologias de informação, as TICs, seja por computador ou seja através da internet. E a escola também precisa incorporá-las em seus projetos pedagógicos. Tem que incluir as chamadas tecnologias da informação e comunicação, as TICs, na sua matriz curricular. Isso envolve curso de capacitação em serviço que devem ser revistos e passar a oferecer atividades ligadas diretamente aos conteúdos, aliados a essas ferramentas de informática. O que cabe aos professores, após a sua capacitação, é a aplicação de tudo isso em cada uma das disciplinas. Agora, gostaria de compartilhar uns gráficos sobre o desempenho da infraestrutura para os alunos nas escolas. Aqui nós vemos o primeiro gráfico. E esse gráfico ele foi pego segundo uma pesquisa do Instituto Civita, feito em 400 escolas de 13 capitais em 2018. Aqui esse gráfico ele mostra a quantidade de computadores, o número de computadores por escola. Então a gente tem de 1 a 10 computadores em uma escola, são 28%. De 11 a 20, 29% das escolas. De 21 a 30, 28% das escolas. E mais de 30 computadores, apenas 15% das escolas possuem isso. E na pesquisa também relata que 98% dos educadores afirmam que existem computadores nas escolas. E 18% desses educadores afirmam que os laboratórios nunca foram utilizados. Então, os laboratórios são utilizados pelos educadores na sua maior parte. Aqui nós vemos a forma como os computadores são utilizados na escola, baseado na quantidade de computadores que a escola possui. Vemos que quando uma escola possui até 12 computadores, esses computadores são usados apenas para atividades administrativas e atividades pouco complexas e sem a presença de alunos. Quando a escola possui até 15 computadores, os computadores são para fins administrativos e pedagógicos, mas ainda sem a presença dos alunos. Quando a escola chega próximo até 20 computadores, aí os professores começam a utilizar esses computadores para atividades pedagógicas, mas atividades mais simples. Quando a escola possui mais de 20 computadores, aí sim, os professores e alunos usam os computadores com fins pedagógicos em atividades mais complexas. Continuando dentro da área de infraestrutura, segundo o censo escolar que pode ser acessado no site quedo.org.br, no ano 2010, 53% das escolas possuíam laboratório de informática. Já no ano 2018, esse número vai para 51%. Isto é, considerando escolas públicas em regiões urbanas. Aqui podemos ver que desde 2010 até 2018 houveram 4.410 escolas novas e 801 novos laboratórios. Isso representa 18% de laboratórios em relação à quantidade de escolas novas. Nesse gráfico, vemos um comparativo de quantidade de laboratórios em escolas públicas e privadas para o ano 2018. À direita, podemos ver que 51% das escolas públicas possuem laboratório. Já esse número cai para 37% na rede privada. Nesse gráfico, vemos a distribuição de equipamentos nas escolas.
80% das escolas possuem aparelho DVD, menos de 80% possuem impressora, já 20% das escolas possuem antena parabólica. Podemos ver que menos de 60% possuem máquina copiadora, menos de 40% possuem retroprojetor e mais ou menos 90% das escolas possuem televisão. Os dados anteriores mostram que o Brasil possui um grande desafio em termos de infraestrutura para a adaptação da educação tecnológica. E também mostram que conforme mais computadores há na escola, maior é o impacto na participação dos alunos nos projetos pedagógicos. Então, o seguinte passo é discutir a parte pedagógica. Por um lado, entendemos que o ensino digital não pode ser isolado ou desassociado das outras disciplinas. A diretora de Tecnologias Educacionais da Secretaria de Educação do Paraná sugere que no início do ano seja feito um planejamento geral em que cada disciplina decide os projetos a desenvolver e são elegidos os recursos tecnológicos que casam com os conteúdos. Ela, Elizabeth dos Santos, diz que, ao longo dos meses, é preciso promover avaliações periódicas e um bom monitoramento para verificar se o que foi previsto está funcionando e atendendo às necessidades. Para isso, é necessário compreender, primeiramente, que implicações o uso de tecnologias traz ao processo de ensino-aprendizagem. Em segundo lugar, entender que o papel do professor passa a ser ou de mediador da construção do conhecimento do aluno, e já não é aquele indivíduo que possui todo o conhecimento como uma única fonte de consulta. Agora, o conhecimento do professor pode ser checado, verificado quase que em tempo real. Também é importante entender que a incorporação de novas tecnologias em contextos escolares promove o aprendizado dos alunos através de estímulos variados, os visuais, auditivos e emocionais. Tudo isso com acesso muito rápido a muita quantidade de informação. Também é necessário estabelecer processos pedagógicos que favoreçam a utilização desses espaços e tecnologias na escola e em casa. Por exemplo, em algumas escolas, a tendência é de colocar um tablet na lista de materiais. Outros países, como o Uruguai, oferecem um laptop para cada aluno que entra na escola. Outro aspecto a ser tratado é que é muito comum ver a questão se a educação digital vai substituir o modelo antigo. Dentro desse aspecto, podemos destacar dois conceitos. Um deles é que o professor deve acompanhar como a tecnologia muda ao longo do tempo. Então, portanto, a educação deve acompanhar tal evolução. Ou seja, em um primeiro momento, era necessário uma disciplina para a educação digital. Mas, em um segundo momento, a educação digital não pode ser desassociada do resto das disciplinas. Por exemplo, nos celulares antigos, era necessário explicar aos usuários como enviar uma mensagem de texto. A gente precisava pegar o celular, escrever no teclado numérico e depois apertar o botão de send. Hoje em dia, a maioria dos alunos que entram na escola talvez já teve contato com algum celular ou algum aparelho. Então, ele deve partir desde outro ponto o começo do estudo ou do ensino da tecnologia, ela parte desde um outro ponto. Outro conceito é o complemento que a educação analógica e digital fazem. Podemos citar a leitura digital versus a leitura no livro impresso. A leitura digital permite opções de copy-paste, a marcação de texto, encontrar palavras muito rápido, inserir comentários a nível de grupos ou individual. Por outro lado, a leitura física permite a absorção de conteúdo de um outro jeito. Por exemplo, possuímos a visualização do livro, a referência da dimensão do livro, podemos marcar páginas e ter uma noção de
que parte do livro a gente está. Então, cada tipo de leitura oferece processos diferentes, onde um complementa a outra. E, inclusive, hoje em dia, existe um embate entre os professores e os pais, porque os pais preferem a leitura digital ao contrário dos professores. Então, em resumo, é importante deixar o presencial para aquilo que serve e utilizar o digital para aquilo que serve. Por exemplo, o digital pode servir para tirar dúvidas fora de aula, acesso a conteúdo muito rápido. Já o presencial pode promover discussões, a troca de experiência, a utilização de material, a sensação do toque. Pode ser bom também em aulas experimentais. Outro ponto a ser tratado é a parte da obrigatoriedade da educação digital. Em 2014 foi lançada a Lei do Marco Civil da Internet. Ela trata vários assuntos, mas num deles ela obriga a que a educação digital esteja presente nas escolas públicas. Então, a educação digital ela é incluída como dever do Estado. Agora falaremos dos professores, da formação e resistência docente, as novas tecnologias no ensino e, por último, citaremos alguns depoimentos. Então, surge a pergunta: quais são os desafios dos professores para incorporar as novas tecnologias no ensino? Por um lado, temos a parte da formação docente, onde, segundo a pesquisa do Instituto Civita, 72% dos entrevistados alegou que os cursos de graduação não preparam os professores como gestores para ensinar seus cursos na era digital. Ou seja, existe uma falta de conexão entre a tecnologia e os conteúdos da formação dos professores. Dada a formação insuficiente, torna-se mais difícil explorar as potencialidades pedagógicas das novas tecnologias. E, em muitos casos, isso pode levar a uma certa resistência com relação ao seu uso, fazendo com que os métodos tradicionais sigam sendo reproduzidos. O desafio atualmente é o professor conseguir notar que a tecnologia pode tornar o processo de ensino-aprendizagem melhor. E um último fator é o medo de que a tecnologia pode atuar como uma distração aos alunos. O uso da internet, por exemplo, pode acabar desviando a atenção do conteúdo para as redes sociais. Cabe lembrar, a adoção de novas tecnologias nas salas de aula não significa excluir outras formas, como por exemplo as tradicionais aulas expositivas, como já foi mencionado, mas permitir que não se fique somente nelas. Compete também ao professor perceber qual tecnologia se aplica melhor a determinado conteúdo e discutir isso com seus alunos. Algumas aplicações e depoimentos de professores. A professora Regina criou um projeto que incorporou o uso de WhatsApp para o estudo de gêneros sexuais. Para isso, ela criou grupos com os estudantes de 8º e 9º ano, que passaram a mandar textos produzidos em casa pelo aplicativo de mensagens. Outro depoimento é da professora Angélica, que afirma acreditar fielmente que as novas tecnologias possam contribuir com o processo de ensino-aprendizagem. A educadora estimula os alunos a usarem seus próprios celulares para fazer pesquisas e fotografias. Além disso, também usa o WhatsApp para criar grupos de estudo com os estudantes. Segundo ela, o aprendizado não cessa às 17 horas, quando acaba a aula. Ela se estende através dessas novas ferramentas. O outro depoimento é do professor Diego. Ele utiliza o Google Sala, ou Google Classroom, que é um serviço de Google que permite criar salas virtuais, facilitando a comunicação com os estudantes e a organização de deveres de casa. Para ele, uma das vantagens dessa ferramenta é a personalização do ensino. Segundo ele, quando vejo que o aluno está com dificuldade, posso passar exercícios personalizados. Outro depoimento é do professor Rafael, que explora a tecnologia em sala de aula desde 2014. Entre as principais vantagens da utilização desses recursos, ele destaca a possibilidade de mostrar vídeos e modelos 3D aos alunos, o que facilita a visualização dos conteúdos estudados.
Então aqui temos dois exemplos de uso pelas escolas particulares e pelas escolas públicas, cada um com seus limites de uso de informação. E tudo isso com seu devido tempo e aprimoramento, isso cada dia vai ser mais explorado. Boa noite, pessoal. Eu sou o Oscar. Vou comentar aqui os dados de uma pesquisa que nós pegamos. Então, eu estou lendo aqui um artigo da revista Em Debate da Universidade Federal de Santa Catarina. O nome do artigo é As Novas Tecnologias de Aprendizagem, Desafios Enfrentados pelo Professor na Sala de Aula. É da Ione da Silva e da Tatiane Prats. É um estudo feito em 2016, com 22 professores da rede estadual de ensino de Montes Claros, em Minas Gerais. Então, o primeiro dado que a gente traz aqui é o tempo de serviço pela prevalência dos recursos tecnológicos utilizados em sala de aula. Então, o que a gente observa aqui? Essa tabela está separada em distribuição de idades pelo tempo de serviço em magistérios aqui nessa primeira parte. A gente vê que a gente tem uma maior concentração aqui nas pessoas entre 40 e 50 anos, né? E o tempo de magistério de 10 a 20 anos. Então, isso aqui indica que as pessoas têm, de certa forma, uma experiência aí de bagagem mesmo, então a gente espera que eles tenham utilizado aí de alguma forma os recursos que estão à disposição da escola em sua totalidade, né? E a gente observa isso nos dados que a gente encontra aqui, quando a gente observa os recursos utilizados na sala de aula. Então, a gente fez aqui uma divisão entre data show, notebook, recursos de mídia e outros, e a gente percebe que tem uma concentração aqui em recursos de mídia, data show e notebook. Então, a gente vê que quem usa data show e notebook também está utilizando, são pessoas que estão de 10 a 20 anos aí em tempo de magistério. Isso é interessante ressaltar que na própria pesquisa aqui do artigo, os autores eles fizeram algumas entrevistas com esses professores e quando foi perguntado por que disso ter acontecido, né? Então, por que será que a gente tem mais pessoas aqui com mais tempo de magistério utilizando recursos tecnológicos na hora de dar aula, do que pessoas mais jovens, né? Isso se dá por conta desse tempo de experiência mesmo, que o professor se sente mais confortável em utilizar esses experimentos, esses recursos que estão à sua disposição, utilizar mais experimentos aqui voltado com alguns objetos tecnológicos, então seja computador, data show, recursos de mídia, e, de certa forma, isso mostra como também a atividade docente está ligado à própria experiência. Então, conforme você for se sentindo mais confiante, entendo que você também vai indo além dos recursos que você pode utilizar. Outro dado aqui que a gente achou bastante interessante é a permissão quanto ao uso do celular em sala de aula como recurso pedagógico. Então, é naquela situação ali que você está em sala de aula e precisa do celular para você fazer qualquer pesquisa, consultar algum dado, alguma tabela. Então, a gente percebe aqui que no gráfico 1, 64% às vezes permite esse uso em sala de aula. A gente vê também que tem uma grande distribuição que é de nunca utilizar, então 32% aí, então veto total do celular em sala de aula. A gente sabe que hoje, cada vez mais, vai ficando difícil a gente proibir esse tipo de uso, né? Pelo ou não, o celular já está muito intrínseco a nossa comunicação aqui. Então, é natural que os alunos tentam utilizar ele durante a aula, e por que não a gente não aplicar isso para um recurso pedagógico? Mesmo que seja só para fazer alguma atividade simples, às vezes isso causa até um pouco mais de interação dos alunos, né? Às vezes alguma matéria que pode ser enxergada em alguns olhos como sendo algo difícil, às vezes quando a gente aproxima isso do cotidiano do aluno, trazendo um recurso que ele está bastante acostumado a utilizar, que é o celular, a gente percebe que ele pode ter até um mais engajamento, né? Quando a gente vê qual que é a percepção dos professores quanto a isso, então aqui no gráfico 2, o celular pode ser considerado um recurso pedagógico,
eles ainda estão em dúvida, né? Então, às vezes, o 91% das pessoas acreditam isso, desses 22 professores, né? Então, a gente vê que, apesar dele estar bastante forte, que talvez ele seja utilizado dentro da sala de aula, eles acham que tem a sua pontualidade, e, de fato, como é uma ferramenta que engloba outros meios de comunicação e o aluno pode facilmente se dispersar, é um assunto ainda a ser debatido, né? Quando a gente fala aqui da capacitação dos professores para o uso das tecnologias digitais em sala de aula, a gente trouxe duas tabelas aqui. Então, a gente está tentando investigar o grau de capacitação para o uso de novos recursos tecnológicos digitais dentro da sala de aula. Então, a gente percebe aí que esse grau, 45%, ele está medido aí em bom, então 23% em ótimo. Então, a gente vê que essa distribuição aqui, com relação ao 100%, ela está um pouco mais acima, né? As pessoas estão, de fato, aqui com um grau de capacitação bom ou ótimo, então elas são capazes de utilizar os recursos tecnológicos dentro de sala de aula. Daqui eu acho que é uma percepção tanto do olhar do professor, então o professor, de certa forma, ele está capacitado, mesmo que ele não utilize sempre, isso em sala de aula, mesmo que ele seja jovem na atividade docente, mas ele é capaz de usar esses recursos, ele é capaz de fazer pesquisas nesse sentido, e também a gente percebe que, dado essa habilidade, é só por querer pôr em prática, fazer cursos de capacitação, como a gente tinha visto aqui no próprio seminário. Às vezes a deficiência está na própria formação do professor. A gente tem alguns cursos que podem ser ajudados, ajudar a construir isso aqui, essa capacidade de dar aula utilizando recursos tecnológicos. Quando a gente olha a frequência que utiliza novos recursos tecnológicos e multimídias nas aulas, que a gente percebe que só às vezes, então isso corrobora a nossa visão passada do gráfico anterior, né? Então, alguns professores acham que às vezes dá para ser utilizados, mas mesmo assim, às vezes, poucas pessoas utilizam isso diretamente. Então, a gente vê que, conforme eu falei, a gente sabe utilizar, os professores sabem utilizar a tecnologia, mas às vezes não usam. A gente vê que quase sempre fica em pouca distribuição, a gente tem 14% e 9% em sempre. Aqui são três gráficos aqui de distribuição. A gente quer investigar outras variáveis por trás desse mecanismo que a gente está comentando. Então, aqui no primeiro gráfico, a gente tem a escola, a gente tem o questionamento, né? A escola tem condições de capacitação e de condições da capacitação e utilização dos recursos tecnológicos? Então, às vezes, e quase sempre, ganha bastante destaque aqui nessa pergunta. Isso reflete também, né, aquele debate público e privado, né? Por mais que ali em algum gráfico aqui do nosso seminário a gente viu que tem mais laboratórios na estrutura pública, a gente percebe também que tem uma maior defasagem do quesito internet. Então, recursos de. Por mais que você tenha um laboratório, você depende de computadores específicos. Você, às vezes, tem uma turma muito grande e não tem computador para todo mundo. Além disso, você precisa ter cursos de capacitação da escola. Você precisa ter um data show, uma infraestrutura mínima aqui, para que a escola possibilite que você utilize esses materiais. O segundo gráfico é o nível de aprendizado utilizando os novos recursos tecnológicos dentro da sala de aula e o grau de interesse dos alunos em aprender. Então, a gente está aqui investigando se os alunos gostam desse tipo de atividade, se eles de fato sentem que estão aprendendo alguma coisa. Então, não é só aquela coisa de, você gosta de utilizar o celular porque é uma coisa que você está mais acostumado, mas você também aprende a utilizar utilizando o celular. Então, a gente vê aqui essa distribuição entre bom e razoável, ela é bastante representativa nesse sentido. O terceiro gráfico é o grau de interesse em se capacitar e aperfeiçoar os conhecimentos na utilização de recursos tecnológicos em sala de aula. Então, a gente vê aqui que tem um certo engajamento dos professores, então eles estão buscando maior capacitação nos cursos e nos recursos tecnológicos para utilizar isso em sala de aula. A gente vê que também que não tem uma distribuição em ruim,
Isso é um ponto importante dos dois gráficos aqui, dois dos últimos gráficos aqui que eu estou comentando. A gente percebe que eles não veem isso como maus olhos, mas como uma coisa ótima e que deve ser utilizada aqui na sala de aula, caso isso seja possível. Bom, fechado esse parênteses aqui desses dados de pesquisa, a gente trouxe aqui a apresentação de algumas ferramentas para o educador. Então, a gente sabe aqui que no ensino de física tem diversos sites, canais e aplicativos de ensino. Alguns exemplos, então, Khan Academy, eu não sei se vocês conhecem, mas se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar, é um site muito interessante, onde ele tem uma gama aí de várias matérias, desde o conteúdo para ensino fundamental, ensino médio, até ensino superior, das áreas mais básicas até conhecimentos mais complexos. E também tem de conhecimento de programação, tem várias linguagens, então Java, Python aqui, ele é bem user experience no sentido de você poder utilizar o conteúdo teórico, então você vê as videoaulas e logo em seguida tem diversas exercícios para você fazer, né? Esse talvez seja um dos embates aí que a gente enfrenta quando a gente fala de um ensino EAD, né? Como estruturar um curso de forma que ele seja computacional ou que de alguma forma você grave as aulas e transmita isso aos alunos, como você rompe aquela barreira de você só bancarizar a educação, né? Só transmitir ela sem ter um retorno. Então, acho que aqui é um dos caminhos de voltas aí que a gente tem, onde a gente pode também construir um diálogo. Só destacando aqui outros canais do próprio YouTube, onde a gente tem física universitária, física na prática e física no ensino médio, são canais aqui de professores muito bons aqui com relação à nossa universidade. Então, o professor Gil da Costa, ele é um dos caras que dão aula aqui. Tem uma vasta gama também de aplicativos de física. Trouxe aqui um Física App, que é um dos que eu utilizei no momento que eu estava prestando o vestibular, ali só para você ter algumas notações mesmo. Então, ele tem um resuminho de cada conteúdo de física, desde mecânica até termodinâmica, passando aí pelas principais equações. Então, é algo para você, pode ser utilizado até em sala de aula, para você ajudar seus alunos a não depender tanto de anotações de aula passada, onde você só precisa ver a fórmula e resolver algum exercício, não precisa voltar tanto em folha, utilizar isso. Isso também pode servir para você reduzir material na sala de aula e trazer isso como um recurso didático. E se tratando aqui de outras ferramentas, a gente vê que na internet hoje a gente tem bastante acesso a informações científicas, né? Então, se a gente quiser buscar qualquer tipo de artigo, a gente consegue entrar no Google e fazer uma consulta em várias partes do mundo. Então, você vai achar material em inglês, português. Outra coisa também bastante interessante são os laboratórios virtuais. Então, existe uma gama bastante grande aqui quando a gente fala de laboratórios. A gente consegue ver diversos experimentos aqui, desde o YouTube, como uma plataforma de vídeo, mas também tem plataformas específicas de laboratórios. Aqui só fazendo algumas considerações, a gente leu bastante com relação a esse assunto e pesquisou alguns outros autores que fizeram suas contribuições nessa perspectiva. Então, a Thais Cristina Rodrigues Tesani é uma delas. Ela escreveu um artigo de tecnologia da informação e comunicação. O nome do texto é Educação Escolar no Contexto das Tecnologias da Informação e da Comunicação. Então, desafios e possibilidades para a prática pedagógica curricular. Eu queria aqui destacar duas frases que ela utiliza no seu artigo, para a gente poder refletir algumas questões antes de eu ponderá-las. Então, atualmente nos defrontamos na escola pública com duas situações. De um lado, alunos que já possuem conhecimentos tecnologicamente avançados e acesso pleno ao universo de informações disponíveis nos últimos espaços virtuais. E de outro, alunos que se encontram em plena exclusão tecnológica, sem nenhuma outra oportunidade de vivenciar e aprender essa nova realidade a não ser na escola. Então, aqui é um ponto que a gente destacou aqui fortemente no nosso seminário, é que a gente percebe essa distinção anteriormente, até
escola pública e privada, e até dentro da escola pública, é interessante ver que a gente tem esses dois grupos, né? Então, alunos que sabem mexer têm o acesso a plataformas digitais, computador, internet, e a gente tem um outro grupo que está alheio a esses recursos, né? Então, a única forma da pessoa ter um contato com a internet, com computadores, ou até mesmo com o celular, pode ser que seja só na escola. A gente fala de mundos aí bem nichados. Então, como que a gente consegue romper essa barreira socioeconômica e trazer as TICs aqui para o ensino de qualidade, né? Pensando sempre em melhorar aquilo que a gente já tem. Uma outra consideração que ela faz é que a educação escolar vem acompanhando o ritmo do progresso das TICs, influenciando e sendo influenciadas pela sociedade contemporânea e suas características, adaptando-se ao processo de evolução tecnológica. Essa situação representa para a escola exigências complexas nas políticas, nos currículos e nas práticas, de modo que se prepare o indivíduo para dominar o conteúdo, historicamente acumulados pela humanidade no seu processo de construção, simultaneamente a possibilidade de desenvolvimento de estratégias de ação articuladas às exigências sociais. Então, o que a gente percebe também? Não basta ser a escola ter isso disponível para utilização no seu ambiente, não basta só os alunos e os professores quererem utilizar de plataformas, de objetos tecnológicos aqui, então tablets, celulares, dentro de um ambiente escolar, isso também tem que estar presente no currículo, né? Hoje a gente sabe que existe uma grande dificuldade dos professores em estabelecer, por exemplo, uma interdisciplinariedade do currículo das matérias por conta dessa grade curricular montada certinho, existe pouco espaço para você fazer uma manobra aqui, e até quando a gente fala em relação à tecnologia, existe uma possibilidade de adaptação das grades com relação a essa utilização. Por último, algumas questões que a gente gostaria de levar para o debate. Como enfrentar os desafios abordados? Então, como a gente enfrenta uma defasagem na infraestrutura, como a gente enfrenta os desafios pedagógicos e a formação de professores? Que tipo de problemas uma concepção problematizadora da educação pode encontrar com a utilização das TICs no ensino? Então, é aquilo que eu comentei. Como que a gente rompe a barreira daquela concepção bancária de você só transmitir o conhecimento ao aluno? Como a gente pode estabelecer um diálogo entre duas partes? Como a gente pode construir algo que seja coletivo no sentido educacional? Acho que a gente pode buscar informações e práticas mais recorrentes aqui, no sentido de a gente aproximar, seja com chat, com comentários, mesmo que seja via e-mail, então o aluno pode assistir uma videoaula e mandar um e-mail para o professor. Acho que aqui tende a haver o espaço para o diálogo. E também, por último, a gente questiona o desenvolvimento das TICs e sua aplicação no ensino depende de quais variáveis. Então, por exemplo, a gente percebe que existe o desenvolvimento de tecnologia da informação só voltado para o estudo. A gente também presenciou aqueles dados, né? Então, a gente vê que alguns alunos e professores, eles querem, de fato, utilizar o aparelho tecnológico, mas às vezes, muito pouco das vezes, na verdade, é utilizado isso em sala de aula. Então, como que a gente pode usar isso para trazer uma qualidade para o nosso ensino e fazer com que a aplicação seja de fato boa e consistente? Bom, pessoal, muito obrigado pela audiência e vamos levar essas perguntas aqui pelo debate. Obrigado.